come adulti nelle scuole gesuitiche, ci dica qualche parola, come il nostro compromesso, il nostro lavoro oggi in Italia, nel mondo, può essere gesuitico, può essere evangelico. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. Olá, nós vamos conversar hoje sobre a temática dos direitos humanos. E vamos conversar sobre ela a partir de um conceito básico que me acompanha já há muitos anos. Direitos humanos são construções históricas, portanto, elas são construções humanas. E a história da luta da construção dos direitos humanos é a história daqueles que não têm direitos. É o movimento dos sem direitos que constroem os direitos humanos. Há 100 anos atrás, um pouco mais, era um direito de um homem branco possuir escravos e escravas da África aqui no Brasil. Os povos que foram expulsos do seu continente e que vieram construir a identidade nacional do Brasil, vieram com a sua dignidade ultrajada, mas assegurada como um direito pela Constituição brasileira. Há pouco mais de 40 anos, era direito de um homem branco andar de ônibus em todas as cidades dos Estados Unidos. Mas em alguns estados dos Estados Unidos não era direito do homem negro, da mulher negra andar de ônibus. E esse direito tão simples de andar de ônibus foi construído na luta dos direitos civis por Martin Luther King e tantas outras lideranças, com grandes manifestações de massa, que conquistaram o direito de andar de ônibus. E quando conquistaram o direito de andar de ônibus sentados e não apenas em pé. E sentados não apenas no chiqueirinho que se reservava para os negros e negras, mas em qualquer lugar. Direitos humanos conquistados e efetivados na luta do sem direito. Evidentemente que para chegar a ser alçado à condição de um direito humano fundamental, essa luta evolui. Quem não ouviu falar, por exemplo, do direito de ir e vir, que vem da luta da burguesia contra os senhores feudais pelo direito de circular mercadorias na transição do feudalismo para o capitalismo, ou os direitos da classe trabalhadora que irromperam com as grandes lutas sindicais a partir da Revolução Industrial e que apontavam para a transição do capitalismo para o socialismo. Essas grandes mudanças históricas é que produzem os direitos humanos e que são absorvidas pelos Estados a partir do momento em que aquilo que é necessidade, desejo, aspiração e luta de um segmento específico oprimido e discriminado da sociedade passa a ser um direito reconhecido por todos e todas, para todos e todas. Por isso, a luta pelos direitos humanos é apaixonante. Nós estamos, ao mesmo tempo, vivendo os direitos conquistados pelos nossos ancestrais, lutando pela sua efetivação no atual momento e, ao mesmo tempo, com a nossa luta, projetando e construindo os direitos humanos das futuras gerações. Essa noção histórica faz com que nós, defensores e defensoras de direitos humanos, sejamos parte ativa desse processo de transformação social que
que nós esperamos leve a sociedades cada vez mais justas, igualitárias e fraternas. Nós podemos dividir os direitos humanos de muitas formas. É possível dizer que os direitos humanos são civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais. É possível dizer que os direitos humanos vieram de uma primeira geração, de uma segunda geração, de uma terceira geração, projetando direitos humanos para a quarta e as futuras gerações. Apenas não podemos fazer com que esses conceitos nos afastem do que é fundamental: a universalidade, a indivisibilidade e a interdependência entre os direitos humanos. Nós estamos falando da dignidade de um ser humano e, portanto, não podemos falar de pedaços ou de fatias históricas que são úteis e importantes, e nós poderemos aprofundar isso em outros momentos, para a compreensão teórica e o avanço da nossa reflexão sobre os direitos humanos. Mas foi justamente o esforço de sistematização teórica que foi produzido fundamentalmente na Conferência de Viena de Direitos Humanos, que garantiu esses três pilares fundamentais que caracterizam os direitos humanos. Em primeiro lugar, a sua universalidade. Nós falamos de direitos humanos universais, não do ponto de vista do território, também isso, mas do ponto de vista da abrangência da vida dos seres humanos. Nós não temos direitos humanos para alguns e não temos direitos humanos para outros. Direitos humanos são universais, são para pobres e para ricos, para brancos e para negros, para povos originários e para imigrantes, para as pessoas que têm várias orientações sexuais, várias crenças religiosas, várias convicções filosóficas. Direitos humanos são universais. Essa característica é central, porque nós vivemos muitas vezes aquela ideia de que, não, esse setor tem direitos, esse outro setor não tem direitos. Direitos para os humanos, direitos para aqueles que têm propriedade. Esses direitos são uma deturpação do conceito básico dos direitos humanos, que são fundamentalmente devidos a qualquer pessoa, em qualquer situação, de qualquer classe social, em qualquer região do planeta, de qualquer extrato que nós possamos dividir as pessoas, porque se devem exclusivamente à sua dignidade como pessoa humana. E essa universalidade, ela é assegurada hoje por um sistema internacional de proteção aos direitos humanos, sobre o qual nós falaremos um pouquinho adiante. A segunda característica é a sua indivisibilidade. Não dá para separar os direitos das pessoas como se nós fôssemos caixinhas diferenciadas. Direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais, direitos ambientais são apenas conceitos que nos ajudam na reflexão. Mas não é possível a gente reconhecer a uma pessoa o direito civil e deixar de reconhecer a essa mesma pessoa o direito econômico. É como se a igualdade política significasse igualdade econômica. É como se fosse possível ser democrático com pessoas que votam passando fome. É como se fosse possível nós dividirmos a pessoa em várias facetas, ou nomearmos os estados de acordo com o cumprimento deste ou daquele direito. Qual é o país que mais viola os direitos humanos? Não há debate mais falso, porque ele parte do princípio de que alguns países evoluíram mais nos direitos civis e, portanto, são mais importantes do que aqueles que avançaram mais nos direitos sociais ou nos direitos culturais. Não há possibilidade de nós hierarquizarmos os direitos humanos, porque eles são indivisíveis e, portanto, indivisíveis, eles se projetam como uma utopia para a sociedade. É muito difícil a gente dizer, aqui existe um país, uma região,
um regime político, um sistema econômico que não viola direitos humanos. Direitos humanos, nesse sentido, projetam sempre para frente o desafio de efetivar os direitos já conquistados e produzir cada vez novos direitos. E por fim, a Conferência de Viena define como interdependentes os direitos humanos. É uma noção fundamental, porque um direito é construído a partir do exercício do outro direito. Nós podemos falar do direito à moradia, do direito à saúde, mas como ter o direito à saúde se o direito à moradia não é assegurado e as pessoas moram à beira de córregos, estão sujeitas a áreas que não são asfaltadas, estão sujeitas a vários tipos de doença que são decorrentes da degradação da sua moradia. Como nós podemos falar de segurança alimentar sem o direito à saúde? Ou direito à saúde sem segurança alimentar? Direito humano à alimentação foi incorporado como um direito básico, porque é evidente como educar pessoas com fome. Como é possível garantir o direito à participação política sem garantir o direito à igualdade econômica? Por isso, essa ampla dimensão, todos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos são tijolos de uma mesma construção. Faltou um, não tem o outro. Sem a base de um, não se constrói o outro. Esses conceitos, portanto, são conceitos que nos ajudam a entender o embate político que hoje se dá em torno dos direitos humanos. Defensores de direitos humanos são apresentados pelas elites como defensores de bandidos. Defensores de direitos humanos são apresentados pelas elites como pessoas contra a democracia. Isso não é novo. Quando o movimento de direitos humanos se constituiu como tal no Brasil, principalmente no processo da ditadura militar, do regime de exceção que nós vivemos. Quem eram os defensores de direitos humanos? Eram os que iam às cadeias denunciar a tortura, denunciar a prisão política, denunciar a tortura, denunciar a morte. E hoje, no processo democrático, os mesmos defensores de direitos humanos são taxados, né, de defensores dos bandidos. Como os bandidos eram, à época, os que lutavam pela democracia no Brasil com os meios que tinham às mãos. Nós entendemos, portanto, que é preciso projetar para a sociedade a lógica de que direitos humanos é o conjunto da vida com dignidade, da vida com plenitude de acesso aos bens culturais, sociais, econômicos fundamentais que garantem uma vida digna. Para isso, gente, nós precisamos entrar num outro debate. Está tudo muito bom, mas a partir de que momento nós efetivamos esses direitos? Porque eles estão assegurados, por exemplo, na nossa Constituição. Diz a Declaração Universal que todo homem, toda mulher tem direito à vida, tem direito à justa remuneração do seu trabalho, tem direito a um emprego, tem direito à aposentadoria digna, tem direito à moradia, saúde, tem o direito de não ser discriminado pela sua condição social, pela cor da sua pele, pela orientação sexual que tem direito a não ser torturado, tem direito de votar e ser votado, de se organizar em sindicatos. Esses direitos amplíssimos previstos na Declaração Universal, eles foram assegurados, por exemplo, na nossa Constituição de 1988. Olhando retrospectivamente, acabamos de fazer o balanço dos 25 anos de promulgação da Constituição de 88, no ano passado, nós vimos que muitos desses direitos ainda não são acessíveis a amplas parcelas da sociedade brasileira. Direitos que estão no papel, mas não saltaram para a vida. Direitos que estão garantidos por lei, mas que são leis, como se diz aqui no Brasil, que não pegam. O Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo que criou essa distinção. Tem lei que pega, tem lei que não pega. Lei que pega é contra nós. Lei que não pega é aquela
a nosso favor, que projeta, amplia e consolida direitos. Essa tradição do Estado brasileiro, que foi criado para dizer não aos pobres e sim senhor para os ricos, cria esse abismo muitas vezes entre o nosso projeto de nação previsto na Constituição e nas leis e a realidade do dia a dia. Portanto, o sistema internacional de direitos humanos, ele passa a ser constituído em torno dessas afirmações fundamentais da Declaração Universal e se transformou de 1948 para cá num conjunto de pactos, convenções, tratados internacionais que promovem direitos humanos, gerais ou específicos. Esses tratados, pactos, convenções internacionais, eles são aceitos pelo país por um ato do Poder Executivo, desde que referendado pelo Poder Legislativo. E aqui no Brasil, mais recentemente, a ratificação desses tratados internacionais de direitos humanos pelo Congresso Nacional exige quórum de emenda constitucional. Portanto, a partir da sua aprovação, eles se tornam incorporados à legislação brasileira no seu mais alto nível no espaço constitucional, que define as regras que vêm embaixo, a legislação complementar e a legislação ordinária, que aí sim detalha aqueles direitos, aqueles conceitos muitas vezes previstos nos tratados internacionais e que são traduzidos no plano nacional por constituições e por leis. Essa talvez tenha sido a grande batalha inicial dos direitos humanos, porque a partir da luta dos sem direitos se buscou concretizar na Constituição Federal e nas legislações posteriores, seja da União, seja dos estados, seja dos municípios, aqueles direitos fundamentais. Essa fase foi a fase de grandes mobilizações e grandes conquistas de legislações que são hoje padrão internacional de respeito aos direitos humanos. É o caso, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é o caso, por exemplo, da legislação do Sistema Único de Saúde, mais recentemente a Lei Orgânica da Assistência Social, por exemplo, o Estatuto do Idoso, um conjunto de legislações que são ao mesmo tempo o encontro da luta desses segmentos com as tradições e as definições internacionais de direitos humanos. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, ele tem a sua origem nessa mobilização e defesa do direito da criança e do adolescente e da incorporação daquilo que os tratados internacionais e latino-americanos de direitos humanos construíram sobre a criança e do adolescente. O salto seguinte é como fazer aquilo que está na lei virar realidade. E um segundo grande ciclo de luta institucional pelos direitos humanos foi a de constituir programas nacionais de direitos humanos e a transformação desses direitos legais em políticas públicas. Porque é através de políticas públicas que os direitos humanos são efetivados pelo Estado. E essas políticas públicas são ao mesmo tempo, como os direitos humanos, universais, independentes, interdependentes e indivisíveis. Né? Universais porque, como são do Estado, não são mercadoria pelas quais a sociedade paga. São direitos e serviços fundamentais prestados a toda a população, voltados à universalização do acesso. Indivisíveis porque é evidente que as políticas públicas elas se constroem de forma integrada entre os 3 níveis da federação e entre várias secretarias e ministérios que configuram, né, a ação integrada dos direitos humanos. E interdependentes, porque é evidente que o avanço de determinadas políticas públicas é que permite o exercício de outros direitos. Não é à toa que hoje nós temos, por exemplo, uma bela situação do emprego no Brasil comparada com esse mar
de crise que o capitalismo mundial vive desde 2008. Né? As taxas de desemprego no Brasil foram possíveis de serem diminuídas pela incorporação dos mais pobres, da classe trabalhadora, através das políticas sociais, da valorização do salário mínimo e dos investimentos do Estado, que permitiram um novo ciclo de desenvolvimento que distribuísse renda e gerasse emprego. Evidentemente que esse avanço gera novas demandas sociais. E é isso que nós precisamos saudar, por exemplo, nas manifestações de junho do ano passado, quando novas gerações viveram a sua primeira experiência de participação política, sua primeira experiência de movimento de massas, reivindicando mais direitos. Se há algo que caracteriza aquelas manifestações de junho, é justamente a apresentação de demandas por mais participação, por mais representatividade das instituições, mas principalmente por mais transporte, por mais educação, por mais saúde, portanto, por mais políticas públicas promotoras de direitos humanos. Essas políticas públicas, elas precisam não só assegurar o controle das suas ações por parte da sociedade, como abrir-se à participação popular. Por isso é que, além dos mecanismos estatais de políticas públicas constituídas, é preciso estender uma ampla rede de controle social e de participação cidadã para garantir uma fidelidade cada vez maior desses programas com as necessidades populares. Mas isso é assunto de uma outra conversa que nós teremos em seguida. Eu queria encerrar dizendo que nós vivemos hoje um fortíssimo debate na sociedade sobre áreas que são fundamentais para os direitos humanos no futuro. O Brasil e o mundo vivem hoje dilemas novos, éticos e políticos, decorrentes de novas mobilizações, de novos sujeitos sociais que vão, com o desenvolvimento da ciência, projetando as suas reivindicações para o futuro. É por isso que nós temos hoje debates importantes acontecendo sobre a construção de novos direitos sociais, sobre a questão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, sobre a temática da orientação sexual, sobre o sentido do avanço científico, sobre os métodos de pesquisa científica, portanto, um conjunto de temas que tem a ver com o futuro. E o futuro do planeta, o acesso das novas gerações aos recursos naturais, ambientais do nosso planeta, é um tema fundamental. Esses temas todos fazem de nós hoje participantes desse processo. Como os quilombolas que construíram na luta contra a escravidão a possibilidade de nós termos hoje maior igualdade racial. Como as mulheres que, com a sua campanha pelo voto feminino, abriram o caminho para hoje nós termos mais participação política das mulheres. Como a luta das comunidades de base, dos sindicatos, das associações contra a ditadura militar, que permitiram que hoje nós vivêssemos um processo democrático no país. Essa é a nossa grande tarefa, garantir e sermos fiéis à luta dos que vieram antes de nós, porque aquilo que nós temos hoje foi conquistado com muita luta, com muito sacrifício, com muita mobilização dos nossos pais, avós, dos nossos ancestrais. E ao mesmo tempo, sendo fiéis a eles nesse momento, nós nos engajarmos nas lutas que vão projetar para o futuro novos direitos humanos que serão reconhecidos de baixo para cima pelas leis, depois pelas constituições, até chegarem no plano internacional a serem alçados a direitos humanos fundamentais com status semelhantes aos demais direitos humanos. É isso que nos desafia e é isso que faz da luta pelos direitos humanos um objetivo desafiante das nossas consciências e das nossas práticas.
Um abraço a todos e a todas e que nós possamos aprofundar esse nosso compromisso com os direitos humanos, na teoria e na prática de cada um, de cada um. Nós falávamos em outra oportunidade sobre a construção dos direitos humanos. E um dos direitos humanos que se encontra cada vez mais na ordem do dia é o direito à participação. Todos nós acompanhamos com certeza as grandes manifestações sociais que marcaram os meses de junho e julho em todo o país. Para muitos foi uma surpresa. Para outros, a confirmação das suas teses de que tudo vai mal no Brasil. Para a mídia, inicialmente um crime e depois uma mobilização das pessoas contra o governo federal corrupto. Para o governo federal, uma grande incógnita no começo, até o discurso da presidenta Dilma tratando das reivindicações dos manifestantes. Mas hoje, para todo o povo brasileiro, é fundamental nós reconhecermos a importância dessas manifestações para o futuro do Brasil. Nós, de gerações que se mobilizaram nos anos 70, 80, 90, muitas vezes a não participação da juventude nos mesmos níveis e nos mesmos instrumentos que foram os da nossa tradição eram vistos como tudo está perdido. Essa juventude não quer participar, ela não tem nenhuma chance de construir um país diferente. Quem dará continuidade àquilo que nós fizemos? Quando a juventude vai para a rua, no entanto, há o estranhamento, o distanciamento. Mas como essa juventude está na rua sem a nossa orientação, sem a convocação do nosso sindicato, sem as bandeiras do nosso partido? E isso gera e gerou uma reação conservadora às ruas, uma reação de defesa do status quo contra a novidade de manifestações de outra qualidade e que produziam, de fato, a oportunidade para que a juventude finalmente participasse da vida política do país. É evidente que nós não estamos aqui dizendo que essas manifestações foram unívocas, foram num único sentido ou tiveram uma mesma consequência em todo o país. É evidente, há distinções, diferenciações a fazer, mas a grande novidade é que, passados 10 anos de grandes conquistas sociais que o Brasil teve, essa juventude levantou-se para dizer: ainda tem muita coisa para fazer, ainda é pouco, nós queremos participar mais. Participar mais para que nós possamos melhorar a nossa vida com políticas públicas ampliadoras de direitos. Se há uma frase que marcou nos cartazes, nas palavras de ordem das manifestações, foi a frase do não me representa. O deputado tal não me representa, o Congresso não me representa, seu partido não me representa. O que as pessoas estavam dizendo quando levantaram o tema da representatividade das instituições políticas no Brasil? Elas talvez estejam dizendo aquilo que ao longo de muitos anos as gerações anteriores também diziam em relação ao caráter elitista do Estado e do poder econômico prevalecentes no Brasil. Por isso, eu começaria esse nosso papo sobre cidadania dizendo que as manifestações chacoalharam o conjunto das instituições políticas do Brasil e colocaram o tema da representatividade e da participação na ordem do dia. Sem essa participação de massa, entraves que há muitos meses se viviam, por exemplo, em relação a matérias importantes no Congresso Nacional, se destravaram. Nesse período, rapidamente, o Congresso votou importantes projetos
que enfrentavam grandes resistências das elites, o que aumentava para 10% do PIB para a educação, mas que exigia, para tanto, a destinação dos royalties do petróleo para a educação e depois também para a saúde. A lei que punia não só os corruptos, mas também os corruptores, iniciando o debate sobre quem financia a corrupção no Brasil. O programa Mais Médicos, que busca ampliar a oferta de serviços públicos de saúde nas áreas que o mercado não assegura e que o próprio Estado falha. O processo de grandes recursos que foram destinados para a mobilidade urbana, de modo especial para o transporte coletivo nas grandes cidades. Essas conquistas, elas também se construíram no âmbito do executivo. Nunca o executivo discutiu tanto com tantos movimentos sociais em tão pouco tempo as suas reivindicações. E, portanto, houve uma reação do Estado e uma resposta do Estado às reivindicações populares, tanto por parte do Executivo como por parte do Legislativo. No entanto, a grande resposta que não foi dada foi justamente relacionada com as alternativas políticas para garantir mais representatividade às instituições existentes e mais participação popular nas decisões. Aí, o Poder Legislativo deu a resposta negativa. O grande desserviço de impedir mais uma vez a realização de uma reforma política que enfrentasse essa crise da democracia representativa e ampliasse a democracia participativa. Voltando um pouco atrás, esses dois conceitos foram incluídos pela primeira vez na nossa Constituição em 1988, que define a vida democrática do Brasil como uma vida assentada em dois pilares: a democracia representativa e a democracia participativa. Enquanto a democracia representativa é altamente regulamentada e descrita pela Constituição e pelas legislações posteriores, as devidas à democracia participativa simplesmente são algumas linhas no texto da Constituição sem regulamentação posterior. Parte da nossa estrutura representativa é herança daqueles sistemas políticos anteriores previstos na Constituição de 1946 e, ao mesmo tempo, agravados nos seus defeitos pelos atos institucionais e pelos atos da ditadura militar, que corromperam ainda mais e distanciaram ainda mais esses laços entre representação política e sociedade. Democracia participativa foi restrita aos projetos de iniciativa popular, que são de grande dificuldade de viabilização pelas regras que foram a eles impostas, o plebiscito e o referendo. Além, é evidente, dos conselhos de cidadania que foram criados, por leis próprias em cada setor de políticas públicas. Pois bem, nós tivemos uma pequena experiência de democracia participativa. Poucos projetos de iniciativa popular que conseguiram um número de assinaturas que realmente levassem ao Congresso Nacional um apelo irrecusável da sociedade. E mesmo assim tiveram que tramitar no Congresso como se fossem projetos de iniciativa de parlamentares ou partidos. Plebiscito e referendos tivemos poucos, e sob temas, convenhamos, pouco importantes, como república ou monarquia, ou os artigos do Estatuto do Desarmamento. Nós poderíamos, portanto, dizer que estas instituições políticas, que são tradicionais no Brasil, que não asseguraram ao longo da história do país longos períodos democráticos, ela foi mantida
pela Constituição Cidadã sem grandes transformações. As estruturas do Congresso Nacional, as estruturas eleitorais que foram, vamos dizer assim, implantadas e prejudicadas pelos militares, permanecem intactas no âmbito da nossa atual Constituição. Não há um princípio básico da Revolução Francesa. Veja bem, desde o final do século XVIII, o princípio de uma pessoa, um voto, é um princípio que define fundamentalmente o que é democracia representativa. Aqui no Brasil, nós temos, pelas distorções da representação parlamentar nos vários estados, cidadãos e cidadãs de primeira classe e cidadãos e cidadãs de segunda classe, porque nos estados mais populosos nós temos uma subrepresentação em favor de estados menos populosos que têm uma superrepresentação proporcional no Congresso Nacional. Isso, como também as atribuições do Senado, como também o funcionamento do Poder Judiciário, como também as instituições que lidam com o poder da força, as Forças Armadas, as polícias, né, que permanecem intactas nas estruturas das constituições anteriores e do regime militar. Então é evidente que nós temos ao longo do tempo um claro desgaste dessas instituições do Estado diante da cidadania. E a cada pesquisa de opinião, nós vamos vendo como essas instituições vão perdendo credibilidade junto à população. Por isso, não me representa das ruas um alerta para que essas instituições ou se reformem ou enfrentem movimentos cada vez maiores de repúdio a esse processo. E isso, evidentemente, é algo que para nós democratas, para aquelas pessoas que construíram a perspectiva de que não há sociedade efetivamente justa sem que seja efetivamente uma sociedade democrática, é um enorme risco. Portanto, o tema da reforma política é um tema central para que nós possamos enfrentar o questionamento das ruas sobre a representatividade do nosso sistema político. Ao mesmo tempo em que o tema da democracia direta deve deixar de ser um tema de minorias organizadas em organizações não governamentais e em pequenos partidos e em pequenos movimentos, para ser um tema de massas no Brasil. É fundamental que nós tenhamos, né, grandes movimentos de massa que incorporem a população nas decisões do sistema político, no plano da União, no plano dos estados e no plano dos municípios. Está para ser lançado um grande programa, ainda nesse primeiro semestre, de participação popular por parte do governo federal, que tentará justamente responder às necessidades, aos anseios, às reclamações por maior participação, e que sintetizam, de certa forma, experiências inovadoras desenvolvidas nos estados e principalmente nos municípios de participação popular. Experiências de orçamento participativo, de planejamento cidadão, de plenárias de conselhos intersetoriais, de fortalecimento da autonomia e da condição de elaboração de políticas públicas por parte dos conselhos da cidadania. Esta ideia de democracia participativa é uma ideia central para que nós não deixemos a nossa democracia manca como nós temos hoje. A democracia representativa em crise e a democracia participativa reprimida, contida, sem a sua retaguarda institucional devida. Por isso, eu queria chamar a atenção de vocês para uma iniciativa importante dos movimentos sociais do Brasil, que diante da novamente incapacidade demonstrada pelo Congresso Nacional de se autorreformar, lançar um grande plebiscito popular pela Constituinte exclusiva, soberana,
para o sistema político, para reformar esse sistema político. Por que é que nós falamos de um plebiscito? Porque o povo foi às ruas e não foi ouvido. E a proposta de organização de um plebiscito oficial, feita por muitas instituições e pela própria Presidenta da República, não foi aprovada pelo Poder Legislativo. Portanto, essa consulta popular, esse plebiscito popular, permitirá que, ainda que não organizada pela Justiça Eleitoral, milhões de pessoas em todo o país possam participar do debate desse tema. A semelhança, você vai se lembrar, dos plebiscitos que já foram realizados contra a ALCA, contra a dívida externa e contra a privatização da Vale do Rio Doce. 3 grandes plebiscitos que pautaram nacionalmente temas que estavam escondidos e que foram efetivos, porque o governo brasileiro foi obrigado a retroagir nos acordos para a criação da área de livre comércio das Américas e para a entrega da base militar de Alcântara, depois do plebiscito ter tido milhões de pessoas se manifestando contra. Ou o avanço que nós tivemos no debate sobre a dívida externa e suas implicações nas políticas públicas promovidas pelo plebiscito da dívida. Como a denúncia das privatizações foi fundamental durante o plebiscito da Vale. E agora, como um processo educativo e participativo de massas, um plebiscito popular sobre esse tema que muitas vezes é visto como apenas objeto de debate dos especialistas ou dos profissionais da política. Reforma política é o tema. Por quê? Porque sem reforma política nós vamos perder as instituições que hoje estão em crise e não vamos abrir espaço para novas experiências de participação popular. A reforma política, portanto, ela é central. E todos os temas da reforma política serão, ao longo desses próximos meses, trabalhados de forma educativa, pedagógica, na organização do plebiscito. Mas por que, entre o plebiscito e a reforma política, o tema da Constituinte exclusiva? Porque está mais do que claro que esse sistema político que nós temos hoje, pautado pela não participação das maiorias e pelo financiamento privado dos partidos e das campanhas, produziu uma situação em que o Congresso Nacional perdeu o pé. Não só perdeu a oportunidade, mas perdeu o pé dos anseios da sociedade, no chão da sociedade que quer de fato a reforma política. Quer impedir que o poder econômico continue mandando no Congresso. Quer impedir que o poder econômico que financia campanhas cobre através da corrupção a reciprocidade dos mandatários eleitos, seja no Congresso, seja no Executivo. A sociedade não aceita mais o personalismo e a multiplicidade de partidos sem programa que lançam personalidades para criar bancadas para no mercado político buscar o seu espaço. É preciso garantir lisura no processo eleitoral, é preciso garantir o fortalecimento e a transparência dos partidos, é preciso impedir que o poder econômico interfira nas eleições, é preciso muita coisa para que esse sistema político possa voltar a ter a credibilidade necessária para dirigir o país. E veja bem, se o Congresso, que é a instituição que pode fazer a reforma política, seja através de emendas constitucionais, seja através de projetos de lei complementar e ordinária, se nega a fazer esse trabalho, somente a soberania popular, no seu mais alto grau, pode assegurar esses objetivos. Portanto, o que se defende é que a reforma política seja objeto de discussão popular através da constituição de uma constituinte exclusiva.
deputados eleitos especificamente para a reforma da Constituição. Deputados que não se beneficiarão com as mudanças que farão, porque não serão candidatos posteriormente, durante um período, a partir da promulgação da Constituição. Parlamentares do povo, portanto, eleitos para um mandato específico, reformar a Constituição apenas no que diz respeito às suas instituições políticas. Não estarão em debate, por exemplo, os direitos sociais, a estrutura econômica. Nós estamos tratando de uma Constituinte apenas para o capítulo das reformas políticas. Se o Congresso não faz, é preciso que uma instituição democraticamente eleita para esse fim o faça. E, portanto, a grande questão que esse plebiscito se realizará na Semana da Pátria colocará ao povo brasileiro é se o Brasil quer uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana para reformar o seu sistema político. Esse é o tema, e é um tema que com certeza marcará todo o ano de 2014 e que terá, acredito, pela participação de milhões de pessoas nesse processo, não só no voto, mas ao longo de todo o ano, nos debates, nas mobilizações, nos atos em torno do plebiscito, uma grande consequência na vida política do país, inclusive com a possibilidade de nortear os debates das eleições presidenciais e congressuais que nós teremos um mês posteriormente à realização do plebiscito. Portanto, eu ilustro com esse tema o debate que nós precisamos fazer sobre a democracia participativa. Democracia participativa não se faz a seco, e por isso nós temos que saudar esse ambiente que se produziu de maior mobilização, separando evidentemente joios de trigos, mas reconhecendo que o Brasil só avançou no seu processo democrático até hoje com grandes mobilizações de massa. E, portanto, nós precisamos ser amigos dessas manifestações para que elas possam encontrar as condições de expressar com cada vez mais nitidez a vontade popular. O povo na rua pode ter direcionamentos distantes, mas povo fora da rua não constrói história. E é preciso que o encontro deste povo na rua com as instituições políticas se dê na construção de sínteses que avancem o processo democrático no Brasil. Por isso eu queria concluir convidando você a se interessar por esse assunto. Hoje há 3 projetos de iniciativa popular coletando assinaturas em todo o país para a reforma política. Informe-se sobre cada um deles, estude o assunto. Vamos criar em torno do plebiscito a oportunidade de realizar seminários, cursos de formação, rodas de debate, saraus, várias formas de manifestação e debate cultural que permitam traduzir esse tema muitas vezes tão árido para a compreensão de setores cada vez mais amplos da sociedade brasileira. Vamos nos engajar nos comitês, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, que organizarão as atividades do plebiscito. Vamos divulgar a cartilha, vamos estudá-la, vamos criar grupos de reflexão e permitir que esse tema, como eu disse, saia da gaveta dos iluminados e dos profissionais da política e seja aberto ao mais amplo conjunto da população brasileira interessada no fortalecimento do processo democrático. E o resultado disso será, com certeza, mais participação popular, mais transparência e mais representatividade das instituições políticas, porque sem povo não há democracia e se as instituições não garantirem a vontade popular, elas serão substituídas por outras que muitas vezes podem nem ser as mais adequadas e as mais democráticas. Convido você, portanto, a participar conosco desse debate que teve esse aperitivo hoje, mas que com certeza continuará, da importância da participação cidadã
da participação popular, do controle social e da democracia participativa no nosso país.